Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com o papai, com a mamãe, tio, vovô, enfim, tudo bem com os seus familiares, né? Comigo está tudo bem. Bom, eu sou o professor Antônio Marcos e eu serei este ano professor de ensino religioso aqui nessa escola. Além do ensino religioso, eu também trabalho com a disciplina de História, também sou professor de História. Mas este ano, aqui nesta escola, eu apenas irei trabalhar a disciplina de ensino religioso. Gostaria muito de poder apertar sua mão, olhar bem para você e dizer o quanto você é importante para a gente, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí, infelizmente, por conta da pandemia, né, nós vamos ficar na saudade. Eu daqui, gravando minha linha aí para vocês aqui da minha biblioteca e vocês aí do outro lado, né? Infelizmente, nós vamos ter que ajustar, né, devido aí à questão da pandemia. Porém, é importante a gente tomar todo cuidado, né? Secretaria de Educação e a nossa escola, elas estão se programando para que logo logo a gente possa receber você e a gente possa aí continuar a nossa aula aí presencial, né, ao vivo. Enquanto isso não acontece, a gente precisa tomar todos os cuidados, né, lavar as mãos sempre com água e sabão, higienizar com álcool e gel e vamos esperar que logo logo aí tudo se passe. Vamos tentar ser bastante objetivo, né, bem sucinto mesmo, mas pode acontecer de, nesse processo, ainda assim, algumas dúvidas gerarem. Caso isso aconteça, né, você tem duas formas de entrar em contato comigo. Pelo o meu e-mail, profamnr@hotmail.com ou pelo WhatsApp, através do telefone DDD 27 99876 6655. Porém, é importante que na hora que você for se identificar, você for tirar uma dúvida, você esclareça para mim qual é a sua dúvida, né? Primeiramente, se identificando, colocando o seu nome correto. Tem gente que às vezes manda uma mensagem para mim colocando apenas o prenome. Professor, aqui é o João e eu tive dúvida na sua aula. Mas qual João? Eu tenho lá 3 João na sala. João Paulo, João Pedro ou João Batista. Não vou saber quem é. Então é importante você colocar o seu nome completo, falar qual é a sua turma, qual o turno e qual a escola para agilizar o seu atendimento. Tudo bem? Antes da gente começar a entrar no nosso tema da nossa aula de hoje, né? Ou seja, no conteúdo propriamente dito, se faz necessário eu falar com vocês alguma coisa importante nesse contexto de pandemia. Ou seja, já que a gente não vai estar juntos, né, é importante que você mantenha aí um hábito de estudo, né, regular, ou seja, uma disciplina, né? Tem que ser um pouco dedicado, né? Tem que tentar você fazer de conta que está na escola, né? Obedecer os horários certinho, né? Tirar tempo para fazer as atividades, né? Porque senão fica um pouquinho complicado. Não deixe acumular, tá bom? Eu quero falar para vocês agora um pouquinho da importância do ensino religioso na escola. Eu prefiro o termo educação religiosa. A aula de ensino religioso na escola não é falar de religião. Muitas pessoas, às vezes, nem querem assistir às vezes às aulas, porque pensam, o professor vai falar de religião, então aquela coisa toda. Então não é isso, né? Há um equívoco, um erro muito grande, na realidade por parte do Brasil, né? E eu reconheço que uma boa parte dos professores, né, por falta de uma preparação, às vezes também são equivocados na forma como essa disciplina ela é ministrada. A educação religiosa ela vai trabalhar vidas, né, valores, né, princípios, ideias, lideranças, né? Aquilo que é de importante, e não a religião propriamente dita, porque cada um tem a sua, e isso é uma forma de proselitismo e é combatida por lei. Uma outra coisa que eu preciso esclarecer para vocês
é que a educação religiosa ela tem uma importância muito grande histórica, né? Ela é a única disciplina, né? Hoje agora a gente chama de componente curricular, agora com a nova BNCC, mas ela é a única disciplina prevista na Constituição. Deixa eu tentar aqui pegar para vocês, aqui entre os meus livros aqui. Esse aqui é a Carta Magna, né? Tá dando para vocês verem aí, né? A Constituição Federal. Na Constituição, aqui no artigo 210, o primeiro parágrafo diz assim: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Então, é a única disciplina que você encontra aqui. Desde o início da colonização do Brasil, né, muitas pessoas falam descobrimento, ela foi a primeira disciplina a ser implantada. Começou com os padres, né, os jesuítas, e naquela época o ensino religioso ele era religião mesmo, até porque o objetivo dos padres, né, que foram os nossos primeiros professores, era a catequização, né, ou seja, converter os índios, que eles chamavam de selvagens, ao cristianismo. E aí não tinha lá, por exemplo, ciências, tantas aulas de matemática, história, nada disso, até porque o que eles precisavam aprender? Apenas a ler, escrever, né, fazer conta e aprender uma profissão, ser sapateiro, alfaiate, ou as profissões que tinham naquela época. E o objetivo da educação religiosa, que na época era ensino religioso, é exatamente a catequização. No contexto atual, não. Nós precisamos aprender a conhecer, né? A gente trabalha valores e princípios das tradições, né? Aquilo que é de bom, até para a gente se conhecer, né? Não como a gente nos conhecer se a gente não tiver esse conhecimento. E aí eu quero que você fique bem à vontade, né, nas nossas aulas, para que você entenda que não se trata de uma denominação religiosa, porque isso é crime, é caracterizado, é proselitismo. Nós vamos trabalhar os valores, né, e aquilo que há de bom, de interessante, de importante, naquilo que a gente pode aprender uns com os outros, principalmente a questão do respeito, né, dentro dessa pluralidade religiosa que é o Brasil. Eu quero que vocês observem bem esse videozinho aqui, que eu vou passar para vocês, né, para vocês terem uma ideia. Depois a gente comenta sobre ele. Quem sou eu? Eu, às vezes, não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Aí eu fico pensando, isso não está bem. As pessoas são quem são ou são o que elas têm? Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que eu sou gente. Falasse do que eu penso, lembrasse do que eu falo, pensasse no que eu faço, soubesse por que me calo. Porque eu não sou o que eu visto. Eu sou do jeito que estou. Não sou também o que eu tenho. Eu sou mesmo quem eu sou. Muito bem, depois de assistirmos aí esse vídeo, né, você viu como é importante a gente se conhecer? Vamos então para o nosso conteúdo, para o tema da nossa aula propriamente dita. Vamos começar então? Bem-vindo à nossa primeira aula. As concepções do sagrado. Discutir como crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas, compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. Compreender diversas visões acerca de Deus e ou de divindade ao longo da história em diferentes culturas e tradições religiosas. Há um universo de experiências religiosas que norteiam e ao mesmo tempo integram as culturas ao longo da história da humanidade. Muitos são os caminhos para chegar ao transcendente e múltiplas são as denominações em que os seres humanos atribuem a ele. Toda cultura organiza e orienta as condutas que o ser humano estabelece com o mundo à sua volta,
além de dar significado a elas. Há mais verdade religiosa em todas as religiões no seu conjunto do que numa única religião. No decorrer dos tempos, das mais variadas formas, procurou-se e ainda se procura dizer quem ou o que é o transcendente. Para isso, foram utilizadas diferentes linguagens, como a poesia e outras expressões artísticas, os símbolos e os mitos. Essas linguagens ultrapassam as palavras e apontam para experiências profundas e marcantes do mistério que abarca e, ao mesmo tempo, transcende a realidade. A história das religiões pode nos ajudar a entender as concepções que as pessoas, grupos e povos possuem sobre o transcendente desde os tempos mais remotos. É consenso entre antropólogos, historiadores, arqueólogos e estudiosos das religiões que o ser humano, desde a origem, estabeleceu algum tipo de relação com o sagrado. As primeiras experiências ditas religiosas surgiram quando os seres humanos começaram a relacionar acontecimentos naturais a fenômenos sobrenaturais. Para esses povos primeiros, a própria Terra e todo o universo eram movidos por uma única força espiritual. As experiências desses povos foram denominadas panteísmo, no grego pan, quer dizer tudo, e theos, que quer dizer Deus, ou seja, tudo é Deus. Dos planetas e galáxias até as pequenas plantas, tudo é Deus. Eles cultuavam animais, vegetais e forças da natureza, erigindo totens em sua homenagem. Assim, o sol, a lua, o trovão, o raio, o lobo, a água, a árvore, por exemplo, eram tidos como seres divinos e transcendentes, reverenciados em totens dentro da tribo ou do clã. Os totens remetem à crença de que as pessoas podem se transformar em animais e os animais em pessoas. Alguns povos da atualidade também têm uma forma panteísta de se relacionar com o sagrado. A experiência é diferente daquela vivida pelos povos primitivos, mas a concepção de que tudo no universo é divino continua sendo a essência da religiosidade para os shintoístas no Japão, os jainistas na Índia e os candomblecistas no Brasil. No Brasil, as religiões de matriz africana, em alguns casos, é conhecido como a religião dos orixás, ou seja, deuses que comandam a vida e a natureza. Nessa tradição, se cultuam as folhas, as árvores, as águas, os animais, as plantas que estão vivas na natureza, da qual o ser humano é parte e dependente. Então você percebe aí um respeito muito grande pela natureza, né? Para eles, toda a natureza é sagrada. Oxum é a água doce, Oxaim é a vegetação, Oxalá é o ar, Xangô são os raios e trovões, Yansan são os ventos, e etc. Sem a natureza, não há orixá, de acordo com essa tradição religiosa. O ser supremo, dentro dessa tradição religiosa, é Olorum, a divindade de todas as coisas. Segundo a tradição, Olorum incumbiu os orixás de criar e governar o mundo, deixando a responsabilidade de cuidar da natureza e dos seres humanos. Genericamente, podemos caracterizar a religiosidade indígena brasileira como animista. Segundo essa visão, tudo no mundo possui ânima, quer dizer, uma alma, ou seja, um princípio de vida. Isso dá aos povos indígenas um olhar místico em relação à vida. Tudo está povoado de uma força vital, uma interioridade comum que torna os seres interdependentes. Daí a responsabilidade do ser humano para com a natureza e todas as formas de vida. Por isso, o animismo indígena é considerado uma forma de panteísmo. Os indígenas acreditam na existência de bons e maus espíritos
que protegem ou castigam os seres vivos. O pajé pode invocar um bom espírito ou espantar o mau espírito em um ritual para, por exemplo, curar uma pessoa de uma doença. Eu quero convidar vocês agora para assistir a um pequeno vídeo. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que, quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a vida mente, pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que, sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. A Vida, de Mário Quintana. Agora que nós assistimos esse vídeo, chegou a hora e o momento de nós fazermos a nossa atividade. Então eu quero que você pegue aí o seu material de estudo e você vai copiar a atividade proposta. É uma atividade em coluna, ok? Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Então aí na primeira coluna nós temos aí 4 linhas que diz assim: primeira linha, número 1, animismo. Segunda linha, número 2, antropólogos, historiadores e arqueólogos. Terceira linha, indígenas. Quarta linha, panteísmo. Vocês vão pegar o número que estão na coluna na primeira coluna e vão colocar esse número dentro da coluna das respectivas linhas que corresponde à resposta. Então, na segunda coluna, na primeira linha, está escrito assim: acredito na existência de bons e maus espíritos que protegem ou castigam os seres vivos. Quem é que acredita na existência de bons ou maus espíritos? É o animismo? São os antropólogos, historiadores e arqueólogos? São os indígenas? Ou é o panteísmo? Você vai colocar o número correspondente. A segunda linha diz: crença de que tudo é Deus, dos planetas e galáxias até as pequenas plantas, tudo é divino. Você vai colocar o número correspondente. Na terceira linha diz: crença de que tudo no mundo possui ânima, uma alma, um princípio de vida. Quem é que acredita nisso? É o animismo? São os antropólogos, historiadores e arqueólogos? Ou é os indígenas? Ou o panteísmo? Na quarta e última linha da segunda coluna diz: estudiosos das religiões de que o ser humano, desde a origem, estabeleceu algum tipo de relação com o sagrado. Qual o número que entra aí? É o animismo? É o número do antropólogos, historiadores e arqueólogos? É o indígena? Ou é o panteísmo? Então você vai responder de acordo com aquilo que você estudou, ok? Muito bem, meu aluno, minha aluna. E aí chegamos aí ao final de uma aula. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Você já sabe, você tem 2 formas de entrar em contato comigo. A primeira é o meu e-mail, profamnr@hotmail.com, profamnr@hotmail.com. A segunda
é através do WhatsApp, pelo número DDD 27 99876 6655. DDD 27 99876 6655. Até a próxima aula. Que Deus abençoe você, a sua família. Que Deus multiplique bênçãos na sua vida. Não só na sua vida, da sua família, mas na vida de todos aqueles a quem vocês amam. Tchau, tchau. Um grande abraço e até a próxima.